A transformação do Kafka no Kaiju número 8 o tornou potencialmente a arma mais poderosa da humanidade na incessante luta contra os Kaijus. Mesmo tendo uma fortitude impressionante de 9.8, o Kafka continuou treinando, evoluindo e adquirindo novas habilidades. Mas o quão poderoso ele realmente fica? É isso que eu vou te contar ao longo desse vídeo, então fique comigo até o final. Olá, sejam bem-vindos! Eu sou a Renata e no vídeo de hoje eu vou te explicar todas as habilidades do Kafka, sobretudo quando ele se transforma no Kaiju número 8, bem como a sua evolução e seu atual nível de poder, considerando o capítulo mais recente do mangá, que é o capítulo 106. Então, certamente, esse vídeo terá spoiler do mangá. Após o Kafka engolir um Kaiju voador parecido com um mosquito, ele obteve o poder de se transformar em um Daikaiju humanoide e ganhou habilidades bizarramente poderosas. Com o tempo, ele foi aprendendo a usar esse poder e conseguiu transformar apenas algumas partes específicas do seu corpo sem se transformar completamente em Kaiju. Por exemplo, no episódio 3 do anime, o Kafka conseguiu erguer uma minivan transformando apenas o seu braço, enquanto o resto do corpo permaneceu com a aparência humana. E no caso, a primeira habilidade que o Kafka adquiriu ao engolir um Kaiju foi justamente a habilidade de se transformar em um Kaiju humanoide extremamente poderoso. A forma de Kaiju do Kafka tem um nível de fortitude de 9.8, que é o mais alto visto até agora em toda a obra, e isso o torna um dos Kaijus mais poderosos que já existiram, se não o mais poderoso. E uma outra habilidade que o Kafka adquiriu como Kaiju número 8 e que chama muita atenção é a sua super força, que é um negócio bizarro. Olha, o bicho é muito, mas muito forte. Com apenas uma mão apoiando na parede, Kafka conseguiu destruir praticamente o quarto inteiro, incluindo o teto. Além disso, quando ele tentou abrir a janela para fugir, ele quebrou completamente as janelas com um pequeno toque. E voltando àquela cena em que o Kafka levantou o carro da empresa com facilidade, eu pesquisei no Google o peso de uma minivan e esse carro pesa pelo menos 1 tonelada. Ou seja, transformando apenas uma pequena parte do seu corpo, o Kafka conseguiu erguer 1 tonelada como se estivesse pegando um mero saco de arroz. Galera, o bagulho é doido. E olha que isso exigiu do Kafka um esforço mínimo, né? Enfim, ao longo do vídeo eu vou explorar melhor essa questão da super força, mas eu diria que essa é uma das principais habilidades do Kaiju número 8. Assim que o Kafka se transformou pela primeira vez no hospital, ele assustou um velhinho que teve um ataque cardíaco e quase morreu. Será que podemos considerar causar ataques cardíacos em velhinhos como uma das habilidades do Kaiju número 8? Talvez sim, talvez não. Bom, fica a critério de cada um. Logo em seguida, após Kafka e Ichikawa fugirem do hospital, o Kafka estava tendo dificuldades em estabilizar a sua forma de Kaiju. Então, ele começou a se transformar de uma forma bem bizarra e até saíram os tentáculos do seu corpo. Talvez ele estivesse com fome naquele momento, porque assim que ele comeu um passarinho, o Kafka conseguiu estabilizar o seu corpo. De qualquer forma, isso revela mais uma habilidade do Kaiju número 8, a metamorfose. Ele consegue manipular partes do seu corpo e em certos momentos o seu corpo funciona até de uma maneira meio incomum, como por exemplo, ele faz xixi pelos mamilos, né? O que é algo que foge bastante da normalidade. Mas na verdade, o fato do Kaiju número 8 conseguir manipular e alterar partes do seu corpo se torna uma habilidade muito mais interessante quando, por exemplo, ele usa esse poder em conjunto com a sua energia e super força para transformar seus cotovelos em propulsores para gerar golpes mais poderosos ou para moldar suas pernas e gerar melhor estabilidade, como já foi mostrado no episódio 4, quando o Kafka obliterou um Hondyu com um soco para proteger a Kikoru. E por falar nisso, uma outra habilidade que o Kaiju número 8 manifestou nesse momento foi o poder de energizar uma espécie de corrente elétrica que percorre todo o seu corpo.
tempo. E ao utilizar essa energia, ele consegue maximizar o poder dos seus golpes. Tanto é que o Honju foi completamente desintegrado com apenas um soco. E por conta disso, várias pessoas notaram uma semelhança com Saitama, porque, a especialidade dele é derrotar monstros somente com um soco. Mas no caso do Kafka, quando ele combina a habilidade de metamorfose com o impulso de energia, ele aumenta a força e a velocidade dos seus ataques, sendo capaz de pulverizar um kaiju e destruir edifícios e tudo ao seu redor. E com base no que eu já falei até agora, já dá pra ter uma noção do porquê o kaiju número 8 é um dos kaijus mais fortes da história e possivelmente o mais forte. Mas calma que não para por aí, até porque o kaiju número 8 tem várias outras habilidades e o seu nível de poder vai evoluir ao longo da obra. Até porque, com o tempo, o Kafka percebe que ainda não conseguiu extrair todo o potencial do número 8. Outro poder que o Kafka adquiriu ao se tornar o kaiju número 8 é a sua habilidade de localizar outros kaijus. Pelo visto, esse daí é do mesmo tipo que atacou a gente. Então você consegue saber essas coisas? Ele é capaz de sentir quando o kaiju está prestes a aparecer nas redondezas e ele também consegue determinar qual é o tipo de kaiju. Com o tempo, ele vai desenvolvendo essa percepção e até na sua forma humana, o Kafka conseguiu sentir o kaiju número 10 se fortalecendo. Isso funciona de forma parecida com o sentido aranha do Homem-Aranha. Seguindo adiante na história, o Kafka continuou treinando bastante o seu corpo humano por 2 meses e progrediu de não conseguir extrair nenhum poder do traje de combate para conseguir extrair, incrivelmente, 1% de poder. Então é possível que o Kafka consiga extrair mais poder do traje no futuro? Então, não é bem assim, mas eu vou deixar para explicar essa questão mais à frente no vídeo, porque aí vocês vão entender melhor. Por ter trabalhado muitos anos como Gari, o Kafka adquiriu uma habilidade que diversas vezes se mostrou bem útil na força de defesa, que é o conhecimento sobre a anatomia dos kaijus. Isso lhe permite identificar o tipo de kaiju que estão enfrentando e as suas fraquezas, o que facilita o trabalho dos outros membros da força de defesa no extermínio dos kaijus. E mesmo extraindo apenas 1% de poder do traje, o Kafka é capaz de perfurar facilmente o cadáver de um kaiju, podendo escavar mais a fundo e localizar o seu núcleo. Bom, no primeiro encontro cara a cara do kaiju número 8 com o kaiju número 9, a diferença de forças era tão gritante que ele conseguiu realizar vários feitos. O primeiro foi que logo de cara ele decapitou o número 9 com um soco, mas como isso não afetou o seu núcleo, ele conseguiu se regenerar. Como o kaiju número 8 é muito resistente e tem a pele muito dura, ele sofreu apenas um pequeno dano quando o número 9 atirou um projétil contra ele, contrariando a expectativa de que ele tivesse causado um dano muito maior. Ou seja, a resistência é uma outra habilidade que permite ao número 8 minimizar os danos sofridos durante um combate. Diante disso, o número 9 efetuou novos disparos em alta velocidade e nesse momento o número 8 concentrou a energia fluindo da sua coluna vertebral e liberou essa energia em forma de um enorme rugido, conseguindo neutralizar o ataque do número 9 com os braços cruzados. E graças ao seu enorme poder, o Kafka socou o número 9 com tanta força que ele virou um esqueleto e o seu núcleo foi completamente exposto. Por muita sorte, ou melhor dizendo, graças ao roteiro, aquele não foi o fim do número 9, mas em razão da super força do Kafka, ele retardou bastante a regeneração do número 9. Só que no final, ele conseguiu escapar. Mas aí, um novo problema surgiu na frente do kaiju número 8, Hoshina, o vice-capitão da 3ª divisão, que surgiu para exterminá-lo. Nessa luta, foram as habilidades de defesa do Kafka que ficaram em evidência, já que ele não queria atacar nem machucar o Hoshina. E como o Kafka ficou só na defesa, ele quase foi de arrasta para cima. Apesar do Kafka ser capaz de endurecer o seu corpo e ter a habilidade de regeneração, o Hoshina era extremamente ágil e atacava o Kafka numa velocidade tão alta que ele mal conseguia acompanhar os movimentos do Hoshina, sobretudo porque ele é especialista em eliminar kaijus de pequeno e médio porte. Mas como o Kafka também se movimentava com velocidade e tinha ótimos reflexos,
complexos, ele conseguia esquivar de alguns ataques, mas nem sempre saía ileso. Isso pode até causar a impressão de que o Kafka é muito bom no ataque, mas não na defesa. Só que esse não é o caso. Tanto é que o Kafka já conseguiu tancar um ataque de nível de fortitude 9.2 do Kaiju número 13 com apenas uma mão, como se não fosse nada. O lance é que o Roshina, lutando com lâminas e usando 92% do poder do traje contra um Kaiju de pequeno porte, é um negócio que tá em um outro nível. Enfim, se você tá curtindo o vídeo, eu te peço para clicar no like e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. E vale a pena ativar as notificações, porque assim você será avisado quando sair o próximo vídeo de Kaiju número 8. Depois de enfrentar o Roshina e conseguir escapar, as coisas ficaram sob controle por um tempo e o Kafka evitou ao máximo se transformar no Kaiju número 8. Em seguida, sobreveio o grave incidente com o Kaiju número 10 na base de Tachikawa, que deixou os principais membros da terceira divisão feridos e exaustos, mas tudo parecia ter se resolvido, até que, como último recurso, o número 10 deu um rugido aos céus, fazendo vários Yoju se aglutinarem e virarem uma enorme bomba que explodiria e mataria todo mundo. Nesse momento, Kafka não pensou duas vezes e se transformou no Kaiju número 8 para salvar todo mundo, e então acabou revelando o seu grande segredo. Kafka reuniu toda a sua força, gerando uma forte energia pelo seu corpo e se valendo também da habilidade de metamorfose ao criar propulsores nos seus cotovelos e panturrilhas. E assim, ele saltou em direção à bomba e deu um soco tão forte que mandou a bomba explodir na estratosfera e deixou Saitama orgulhoso. Ele conseguiu salvar todo mundo, mas em contrapartida, esse soco ultrapassou o limite físico do corpo do Kafka, pois suas pernas e braços foram destruídos. E como ele expôs o seu segredo, a Divisão 3 não teve escolha a não ser prender o Kafka e entregá-lo ao diretor-geral da Força de Defesa, Isao Shinomiya. E foi na luta contra o diretor Isao que tivemos uma demonstração do imenso poder do Kaiju número 8, quando ele sai completamente de controle. O diretor Isao enfrentou o Kafka usando a arma numerada número 2, que foi feita a partir do corpo do Kaiju número 2. Durante essa luta, o Kafka perdeu o controle do seu corpo, pois o Kaiju dentro dele reagiu à aura poderosa do Kaiju número 2 e assumiu o controle. A criatura ficou extremamente agressiva e nesse momento ele não parecia enxergar que estava lutando contra um humano usando uma arma numerada, mas sim contra um Kaiju. A força e a velocidade dos golpes do número 8 chegaram em um nível absurdo e o diretor Isao teria morrido se não fosse pelo escudo do Kaiju número 2. E nessa batalha, a habilidade de regeneração foi levada a um outro patamar e chegou ao ponto do número 8 conseguir se regenerar completamente a partir do seu núcleo. O grande lance é que o poder de regeneração consome muita estamina, mas o bicho estava tão fora de controle que nem parecia se importar. Inclusive, da forma como o Kaiju número 8 estava lutando, parecia que ele queria matar o Kaiju número 2 e não o diretor Isao. O bunker onde eles estavam lutando foi projetado para suportar uma fortitude de até 10, mas acabou sendo muito danificado com a luta, porque é como se dois Kaijus numerados estivessem se enfrentando. Nessa hora, a batalha fugiu completamente do controle e o Kaiju número 8 demonstrou mais uma habilidade, a gigantificação. Ou seja, quando ele está fora de controle nível Berserk, ele pode aumentar de tamanho, o que repercute também no aumento de força. Mano, a essa altura do campeonato, o Kaiju número 8 estava tão descontrolado e tão forte que ele solaria o Godzilla, o Kong com manopla e ainda iria fazer a Shimo de bicho de estimação. Quando o número 8 estava prestes a desferir o golpe final no diretor Isao, ele lembrou da promessa feita a Mina e retomou o controle do corpo, golpeando a si mesmo com a própria mão para provar que ainda era humano. E aí, ele desmaiou. O diretor Isao ficou impressionado com a força absurda do Kaiju número 8 e decidiu aproveitar o seu poder para usar a favor da força de defesa na luta contra os Kaijus. E vamos combinar que isso foi bem parecido com a integração do Eren como titã de ataque na tropa de exploração, né? O Kafka continuou treinando e depois dessa experiência em que perdeu o controle do corpo, ele percebeu que não estava aproveitando todo o poder e o potencial do número 8. Depois do ocorrido, Kafka aprendeu a usar melhor o seu corpo durante um novo embate contra o número 9, o que revela que, mais uma vez, ele evoluiu e aprimorou suas habilidades. A relação do Kafka com o Kaiju dentro dele é que nem a relação de um parasita
parasita que vive em simbiose com seu hospedeiro, e conforme vai aumentando essa simbiose, o Kafka consegue extrair cada vez mais poder do número 8. O problema disso é que a transformação do Kafka em Kaiju estava progredindo, pois em um certo momento, uma parte da mão do Kafka não voltou ao normal depois que ele se transformou. E isso gerou o temor de que, se o Kafka continuar se transformando, pode ser que ele não consiga mais voltar a ser humano. Só que o Kafka decidiu que iria continuar se transformando mesmo assim, porque essa era a melhor forma que ele poderia ajudar a força de defesa na luta contra os Kaijus. Diante desse impasse, nesse momento, o Roshina deixou claro que não adiantava o Kafka continuar treinando para extrair poder do traje, porque essa evolução simplesmente não vai acontecer. O Roshina é muito ruim em utilizar armas de fogo, mas é extremamente habilidoso no uso de espadas e no combate corpo a corpo. Então, a melhor coisa a se fazer no caso do Kafka é aceitar que o poder dele usando armas é praticamente inexistente e que a melhor solução é treinar o combate corpo a corpo. E é por isso que o Roshina decidiu treinar o Kafka nas artes marciais e lhe ensinou o estilo da tropa de combate corpo a corpo, que foi aperfeiçoada pelo Isao Shinomiya. Nesse momento, Roshina reconheceu que o Kafka ficou mais forte, já que ele continuou treinando todos os dias, mas ainda assim, aquela evolução que ele teve não era suficiente. Ele precisava ficar ainda mais forte. E assim, ao treinar com Roshina, o Kafka fortaleceu o seu corpo humano e conseguiu incorporar essas técnicas na luta contra o Kaiju número 9, que tá rolando nesse momento no mangá. Mas não foi só isso. O Roshina sabia que isso não seria o suficiente para enfrentar o Kaiju número 9, porque o bicho tá bizarramente forte agora. Então, Roshina decidiu ensinar ao Kafka as técnicas de combate do estilo Roshina, ou seja, técnicas de combate que foram passadas de geração em geração apenas para membros da família Roshina. Ou seja, uma nova habilidade que o Kafka adquiriu recentemente foi o combate corpo a corpo, utilizando o estilo de luta aperfeiçoado pelo diretor Isao, combinando também a técnica secreta da família Roshina. Essa é a evolução atual que o Kafka conseguiu atingir no mangá, considerando até o capítulo 106, que é o último lançado no momento em que eu tô gravando esse vídeo. Será que isso vai ser o suficiente para derrotar definitivamente o número 9? Eu tenho as minhas dúvidas. Ainda que o Kafka consiga derrotar mais uma vez o número 9, eu acho que a luta final não será essa. Eu acredito que o Kafka irá evoluir ainda mais e adquirir novas habilidades até que ocorra o embate final contra o número 9, ou então até que surja um novo vilão. Se você curtiu o vídeo, confere aí se você já deu o like, se já se inscreveu e se ativou as notificações para ficar sabendo quando saírem os próximos vídeos de Kaiju número 8. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui, até breve!